Depois de uma carreira bem-sucedida de jornalista em Sergipe, por quase 20 anos, foram 17 anos de atividade ininterrupta em Aracaju, razões familiares levaram a jornalista Mônica Pinto a migrar para o estado do Paraná. Lá, ela reiniciou sua carreira profissional e continua com o mesmo sucesso trabalhando como jornalista. É exatamente dessa transição de Aracaju para Curitiba e da vida no estado do Paraná que a jornalista Mônica Pinto nos fala neste seu vídeo de memórias. Vamos ouvi-la. 17. Ele, o Xambu, já tinha morado em Aracaju antes. Ele morou de 78 a 82 em Aracaju, na Atalaia Nova. Hippie, geral, hippie mesmo, de carteirinha, vendendo artesanato. E aí, Jorge, tem uma história engraçadíssima, que um dia ele fez uma férias boa, porque ele vendia bem, era o auge do movimento hippie, assim, em 78 ainda tinha muito, não era o auge, mas ainda tinha muito. Então, teve aquela novela Feijão Maravilha, ele comprava 1 quilo de feijão e fazia brinco de feijão, e vendia. A margem de lucro dele era extraordinária, ou seja, era um hippie bem capitalista, mas se dava bem, vivia bem. E um dia ele fez uma férias boa e comprou 4 cabras, porque eles criavam animais e ele bebia leite de cabra, isso lá na Atalaia Nova, que ele morava com 2 amigos que também faziam peças de artesanato e vendiam. Aí tiraram uma foto dele, com ele arrastando as 4 cabras assim, levando na corda, tiraram uma foto dele. Ele viu tirando essa foto, mas achou que alguém achou interessante, um cara de cabelão, chapéu, bem limpão mesmo, ali carregando, arrastando 4 cabras. Ele achou isso. Menino, anos e anos e anos depois, a gente já estava junto, e, quer dizer, 10 anos, ele foi embora de Aracaju em 82 e voltou em 92. Sai no jornal, eu acho que foi no Jornal da Manhã, a foto dele com as cabras, com a seguinte legenda: o sertanejo fugindo da seca, leva os animais. Cara, a gente teve... Porque foi um negócio engraçadérrimo. Era ele, não era sertanejo nenhum. Eu acho que acharam aquela foto lá e presumiram que era aquilo mesmo, mas não era o sertanejo, era o hippie do Xambu, que tinha comprado cabra, sabe? Então, a gente acha essa história divertidíssima. Então, ele tinha essa experiência de 4 anos, de 78 a 82, ele voltou para o Rio de Janeiro, e aí ficou essa coisa dele trabalhar com Ashton e tal, e realmente aconteceu. Só que aí, com 2 dias, ele já começou a ficar lá em casa, e aí a Leti falou assim, a Letícia, ex-mulher dele, falou: Mônica, cuidado, se ele levar o violão, se ele levar o violão, dá doce. E aí ele trouxe o violão, e eu gostei dele ter levado o violão, e aí nunca mais nos separamos. Comecei na Rua M, lá no Unicampus. Depois, eu já trabalhando no Sinforme, um apartamento ótimo na Praça Camerino, bem na cara da praça. Sabe qual é o prédio? Apartamento alugado. Aí deu certo. Só que eu não fiquei lá muito tempo, eu fiquei lá acho que nem 1 ano. E aí chegou um momento que eu estava pagando muito mais de condomínio do que eu pagava de aluguel. E eu adorava, porque eu acho a Praça Camerino maravilhosa. Eu morava do outro lado da rua, tinha uns botecos ótimos. Tinha a Só Sucos, que ainda era desse lado, depois foi para o outro lado da praça. Então, eu tinha ali, eu descia ali embaixo, eu tinha um sanduba maravilhoso, com suco maravilhoso, eu encontrava os amigos no boteco, era só atravessar a praça, eu estava em casa. Então, eu adorava, mas ficou inviável para mim por conta desse negócio do condomínio. Aí, saindo dali, aí eu entreguei o apartamento e fui embora. Eu aluguei o apartamento de uma amiga minha, a Denise, que era no Praias do Atlântico. Sabe sabe qual é o Praias do Atlântico? Tem o 1 e o 2, é bem na esquina daquela avenida grande, agora eu não lembro nada do nome.
mas era um apartamento de 3 quartos, não era enorme, mas era um condomínio com um monte de prédio, então aquele já era uma coisa mais popular, o condomínio já era muito mais barato, era um apartamento bom, de 3 quartos pequenos, mas com dependência de empregada, porque àquela altura eu já tinha uma secretária que me acompanhou, ela ficou comigo, rapaz, bem uns 15 anos, inclusive ela veio para cá comigo. E então, tudo bem, fiquei lá mais um tempo. Aí eu comprei um apartamento. Quando eu fui para esse do Praias do Atlântico, eu já tinha comprado um apartamento na Coroa do Meio, que são naqueles prédios que foram invadidos, o Philadelphia e o Manhattan. Eu e Xambua fomos as primeiras pessoas a mudar para o condomínio inteiro. Só que depois, e deu um maior rolo aquele imóvel, e aí a gente morou 1 ano quando nos chamaram para assinar o contrato. Quando eu fui assinar o contrato, que eu vi o valor da prestação, o meu olho encheu de lágrima e falei, eu não vou assinar esse contrato, eu não tenho dinheiro para pagar essa prestação de 30 anos, não. Eu vou comprar um terreno e fazer uma casa. Não quero, não. Assinamos um distrato e aí a gente foi morar de aluguel na Niceu Dantas. Sabe qual é? Na Atalaia, na praia de Atalaia, ali para dentro, né? E aí era uma casa velhinha, mas uma casa espaçosa, gostosa, com ventinho maravilhoso. E ficamos nela bastante tempo, acho que uns 3 anos. Depois, a gente conseguiu comprar um terreno na Coroa do Meio. E esse terreno, o meu pai ajudou a gente a comprar, porque ele era muito barato, ele não tinha documentação nenhuma, aqueles terrenos sem escritura, tinha um papel da Imurb, sabe aquele negócio lá? Acho do tempo de João, era o que eu tenho, um papel da Imurb. E aí a gente foi no SPU, eu e Xambu, para ver se a gente comprava esse terreno, que o preço dava para a gente, meu pai ainda deu uma força, que era para ver se tinha algum risco. A gente ficou meio grilado, porque a documentação do terreno era basicamente inexistente. Cunha, é isso? O cara do SPU? Super simpático, me dava super bem com o filho dele. E aí eu falei, todo Valdemar, explica aí para a gente, precisa de orientação. Ele disse, olha, eu aqui não tem problema nenhum, porque se for desapropriar, vai desapropriar um bairro inteiro. E nem São Paulo tem dinheiro para desapropriar um bairro inteiro, que a Coroa do Meio, grande parte dela, não tem escritura mesmo. Então, o que eu sugiro a vocês, aí eu me lembro, cara, como se fosse hoje, ele falou assim, construam rápido, façam logo benfeitoria, porque aí fica mais difícil ainda. E aí a gente começou a fazer uma nossa casa, que a gente demorou 8 anos fazendo. Nesse meio tempo, a gente descobriu, a gente não, Xambu passando, descobriu que a casa que dava para os fundos da nossa casa, do nosso terreno, estava para alugar. E era uma casa assim com espírito, era uma casa miudinha, não nem tão miúda, mas não é, por exemplo, não tinha uma suíte, tinha um quarto maiorzinho, um quarto bem pequenininho, tive que botar minhas filhas num beliche. Mas o que acontece? A gente abriu um buraco no muro e dava para a nossa casa que a gente estava fazendo. Então, ali a gente pôde acompanhar a obra muito mais fácil. E a primeira coisa que foi liberada, que foi um quartinho feito para material mais valioso, a gente ajeitou ele, e essa secretária, ela passava pelo muro e já dormia na outra casa, nesse quartinho, sabe? Então, deu tudo certo, e nisso a gente conseguiu até dar uma acelerada na obra. E aí, depois, a gente comprou um pedacinho desse terreno, que foi onde o nosso terreno era pequeno, e aí a gente comprou um pedacinho que o cara só podia vender para a gente mesmo, que era o fundo, era um terreno enorme o dele. E aí, nesse fundo, ele vendeu para a gente um pedaço. E aí, a gente fez depois uma piscininha. Então, assim, ficou ótimo. E aí, foi esse endereço que a gente ficou. A gente ficou 8 anos fazendo essa casa, que a gente fez uma casa que a gente se meteu a fazer, que a gente não tinha dinheiro para fazer. Ficamos 8 anos fazendo. E moramos 5 anos nela e viemos embora para Curitiba. Eu morei no Rio, do Rio eu fui para Aracaju, de Aracaju eu vim para Curitiba. 2005.
Já tem tempo, já nem parece, né? Não, foi o seguinte, a minha mãe, ela ficou naquele estado vegetativo que eu te falei mais de 3 anos. Eu sem poder fazer nada, porque eu morava em Aracaju. Não é que eu pudesse fazer nada por ela, porque, na verdade, eu não teria o que fazer, mas por toda a estrutura familiar, que foi difícil para meus irmãos, questão de home office, que a Unimed... Não, porque o plano de saúde, nem sei se era Unimed, tentou tirar, isso foi um desgaste enorme para meus irmãos, e eu, assim, muito sem poder ajudar. E aí meu pai ia para Aracaju, como eu te falei, a gente andava muito na praia, eu dava uma segurada nele, assim, né, de companhia, de muito amor no coração, de muita bolha no pé, de tanto caminhar com ele, mas, enfim, era muito bom. Mas a parte realmente ali do dia a dia eu não pude ter. Quando meu pai, 3 anos depois da minha mãe, ele morreu, de novo, eu não poderia, não tive como também acompanhar a doença dele. Graças a Deus, a partida dele foi rápida, porque a família não ia aguentar, e nem ele, porque ele, assim, era uma pessoa muito vaidosa, muito potente, aí assim, a decadência dele fazia muito mal a ele, então a gente até pediu a Deus mesmo, eu te confesso que eu pedi para ser rápido, porque ia ser horrível para ele. Ele já estava usando fralda, aquilo era morte para ele usar fralda. E meu pai partiu. E, coincidentemente, depois disso, eu era editora da revista Sergipe Mais, que começou como Sergipe S.A., você se lembra dela, que era esse Sergipe S.A. era numa perspectiva assim, de ser meio como um exame sergipana, guardadas as devidas proporções, lógico, mas, assim, a pauta dela era bastante economia. E aí, com o tempo, se verificou que estava muito restrito para Sergipe, que não tinha material, na verdade, e não houve também uma recepção que justificasse. Ela virou Sergipe Mais para ser uma revista de variedades. Mudou isso. E essa revista, ela ia... O Fernando e o Laércio, lá da Multiserve, que era uma revista do grupo Multiserve, foi quando eu comecei a trabalhar com eles, foi para ser editora dessa revista, eu nem conhecia eles. O Fernando me chamou para fazer essa edição dessa revista por causa de uma matéria que eu fiz para a Multiserve no Sinforme, uma matéria paga. Eles estavam pegando a franquia, abrindo a franquia da Manpower, que era uma empresa grande, né, uma multinacional de treinamento, recrutamento, e eles queriam uma matéria paga para apresentar a empresa, explicar o que era a Manpower, e eu fui destinada a fazer essa matéria. E eles gostaram tanto que eles me chamaram para ser editora da revista, a condução que eu dei e tal. E eu fiquei muito orgulhosa disso, porque eu nem conhecia eles. Eu fui conhecer esse trabalho para o Sinforme. E, imediatamente, eu fui chamada para ser editora da revista deles. E ali, a revista foi indo, não tinha lucratividade de jeito nenhum, era uma revista cara para fazer, papel impresso, né, um papel de qualidade, só de gráfica era uma fortuna, e eles quiseram vender a revista. E quem ia comprar era o Zoroastro, lembra? O saudoso Zoroastro, que tinha vindo a Sergipe para a implantação da TV, estava resolvendo alguma coisa na TV Cidade? TV Cidade, né? A informação lá acabou ficando e ele queria comprar a revista. E eu sabia que Zoroastro era casado com uma jornalista. Eu falei, pô, não vou ser eu, não vou continuar a ser editora, né? E realmente isso se confirmou. Ao mesmo tempo, eu era assessora de comunicação do IBAMA, com o Márcio Macedo, na gestão do Márcio Macedo. Aliás, adorei trabalhar para ele. A gente ficou super amigo, inclusive. E o meu contrato estava terminando. Por que aconteceu? O IBAMA não tinha o cargo de assessor de comunicação. Então, eu acabei fazendo uma coisa enviesada para eu poder trabalhar, que foi com o programa, eu fui ser consultora do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que, aliás, é uma coisa que opera muito bem no meu currículo, que eu fui consultora do PNUD, só que eu tinha tarefas para justificar, eu tinha um monte de tarefas.
Então, não era eu ganhar do PNUD para ser assessora do IBAMA. Eu ganhava do PNUD para trabalhar para o PNUD e para o IBAMA. Então, assim, era muito custoso, porque o PNUD não é, uma ONG ali né? É o PNUD. Então, eu tinha que fazer uns trabalhos para o PNUD, sim, super técnicos, era coisa nível ONU, entendeu? E aí, quando acabou esse contrato, e aí eu nem ganhava para isso, eu ganharia bem para ser assessora do IBAMA, só que o que me dava muito mais trabalho era o PNUD. E para eu receber, eu tinha que entregar um produto. Eu fiz cartilha de caranguejo para o PNUD, da importância dos manguezais, tal. Então, assim, era muito custoso. Quando esse contrato acabou, o Márcio me falou que não teria condição de renovar pelo mesmo valor, porque tinha havido um corte de verbas para todos esses projetos. Aí eu falei, Márcio, não aguento não, então vou sair fora, porque eu trabalhava muito, cara. E aí, o que aconteceu? Eu me vi desempregada em Sergipe, algo inédito na minha vida. Falei, cara, se eu não sair agora, eu não saio mais nunca, porque já estavam me oferecendo emprego. E eu falei, é agora. E eu queria sair, porque, eu tenho uma irmã, 18 anos mais velha do que eu. E eu falei, cara, eu não vou ficar em Aracaju com toda a minha família, mais lá para Sudeste e Sul, porque ninguém está ficando mais jovem, nenhum ser sobre a terra. E eu me ressentia de não ter podido assim, fazer nada mais de perto pelo meu pai e minha mãe. Aí eu falei, vou embora agora. Perguntei para o Xambu o que ele achava, ele falou, não, beleza, vamos embora, adoro Curitiba, vamos nessa. Fui conversar com minhas filhas, na verdade, consultei mesmo a mais velha, porque as outras, a Maria Zilda ia fazer 4 anos, então não tinha que consultar. E a Mariana era também pré-adolescente, ela não gostou muito da ideia, mas foi voto vencido, porque ela tinha muito amigo, mas já começava um pouco esse negócio, já tinha rede social e tal, então convencia. E a mais velha, a Luísa, que é do Marcos, ela era doida para sair de Sergipe, porque ela achava que ela fazer faculdade num estado maior daria mais chance a ela. O que faz um certo sentido, mas nem tanto, porque, por exemplo, o direito da UFES é consagradíssimo, né? Mas, enfim, num plano geral, ela achava que ela teria mais chance, e também ela tinha uma curiosidade, queria expandir o horizonte, sabe? Então, menina, em 2 meses, nós desarmamos uma casa de 300 metros quadrados e viemos para Curitiba. Quando eu cheguei aqui, eu já vim com emprego, porque o Laércio, ele tinha assumido a presidência da Federação Brasileira das Empresas de Asseio e Conservação, a FEBRAC. Na época o nome era esse, depois, posteriormente, o nome mudou, agora abrange muito mais coisa. E ele tinha sido eleito por aclamação, não teve nem eleição, e ele já tinha dito que eu ia com ele para a FEBRAC, que a sede é em Brasília. Mas eu ia trabalhar de Sergipe, porque ele nem sonhava em ser deputado na época, quer dizer, ele ia trabalhar também de Sergipe, lógico que eventualmente ele iria lá em Brasília, mas tudo bem. Aí eu peguei minha família, falei, olha, vou ter uma conversa importantíssima agora, vocês rezem aí. Sentei com o Laércio e falei, Laércio, se eu me mudar de Sergipe, fui bem direta que eu gosto de ser, se eu me mudar de Sergipe, você mantém meu emprego na FEBRAC? Ele falou, ué, Mônica, você não faz tudo pela internet mesmo? Eu falei, sim. Ele falou, mas do que você está falando? Eu falei que eu vou embora para Curitiba. Ele falou, não, você leva o emprego, porque a gente, graças a Deus, fez esse tipo de vínculo, assim. Ele falou, não, você leva o emprego, não tem problema não, agora vamos ver como é que a gente faz e tal. Então, eu cheguei, deu tudo certo. Cheguei em Curitiba já com um emprego. Eu não cheguei com a mão abanando. E pior, Jorge, eu descobri em Curitiba que eu estava grávida. Eu tinha acabado de me mudar. Eu falei, Senhor! Mas aí eu já estava até animada com a história, mas seria... Porque, assim, o emprego com o Laércio não ia ter problema nenhum, mas eu precisava de arrumar outro, né?
porque não era assim, né, nenhuma fortuna. E aí eu falei, cacete, eu grávida, como é que eu vou fazer? Porque ninguém dá emprego à grávida, né? Mas que acontece? Mas aí eu já estava super afim, menina, eu já tinha arrumado berço, eu já estava fazendo enxoval, mas aí eu tive um aborto espontâneo. E aí eu fiquei assim, vou te dizer, eu sou tão maluca que eu fiquei muito triste. Mas, assim, na prática, aconteceu o que seria melhor, sabe? Mas, enfim, mas naquele momento eu não pensei assim, não. Eu passei uma noite chorando, em prantos. Mas, enfim, foi assim. Porque eu tenho... A minha irmã mais velha já morava aqui em 2005, já devia ter uns 20 anos. E o meu irmão mais novo também mora aqui. Só que ele veio pareio com ela, foi mais ou menos na mesma época. Quer dizer, eu tinha 2 irmãos aqui. Eu tenho 3 irmãos no Rio, um irmão e 2 irmãs, e um irmão e uma irmã em Curitiba. Para o Rio de Janeiro eu não queria voltar, porque o custo de vida é absurdo, a não ser que eu fosse morar, sei lá, muito distante, se eu fosse morar no interior do Rio, vamos dizer, como eu tenho uma amiga que mora em Teresópolis, que já é um outro custo de vida, mas na capital, impossível, né? E também, pô, eu saí do Rio por causa da marginalidade, isso não melhorou nada, então não fazia sentido. E Curitiba é uma cidade ótima, que tem serviços públicos muito bons, para quem estava, não sei se são muito bons, mas isso comparativamente é muito bom mesmo, e para uma pessoa que estava recomeçando, contar com serviços públicos de qualidade era muito interessante, porque, por exemplo, a minha filha Mariana Lua, ela foi direto para a escola pública. Ela foi para o colégio Dom Brandão, que era um colégio onde o meu cunhado, marido da minha irmã mais velha, se formou. Então, é um colégio super tradicional, e vou te falar, palmas para a educação pública de Curitiba, realmente. Depois, Mariana fez o concurso para o Colégio Estadual do Paraná, o CEP, para fazer o ensino médio lá. Passou, fez um excelente ensino médio. Para você ter uma ideia, no CEP tem um planetário, sobre o colégio público que tem um planetário, lógico que é um planetáriozinho, mas tem um planetário, laboratório de física, laboratório de química, tanto que na época só entrava por concurso. Depois parece que foram fazendo alguns outros critérios também. Então, assim, foi ótimo. Aí a Maria Zilda, minha caçula, ela começou indo para como seria um maternalzinho mesmo, porque a gente chegou em fevereiro de 2005, e aí eu falei, não vou botar ela em escolinha, ela tinha 3 anos. Eu falei, não vou botar ela em escolinha agora, mas ela ficava de tarde, num lugarzinho ali com outras crianças para brincar, bem pertinho da minha casa. E não custava caro, não. Era uma escolinha bem pequenininha, uma crechezinha bem pequenininha. Entrei, vi tudo, bacana. Ela já não era um bebê, então ela ficava ali desenhando a tarde inteira. Eu achava legal, porque dava tempo para minha secretária fazer outras coisas e também ela socializar, porque ela tinha estudado já na Coroa do Meio, no Colégio Albert Einstein, que era um antigo Intelectus, onde Mariana e Luísa também estudaram, gosto muito daquele pessoal de lá, então ela tinha uma socialização, e eu não quis quebrar isso. E aí botei ela nessa pequena creche bem pertinho da minha casa, do primeiro endereço que eu tive em Curitiba. Quando foi no ano seguinte, ela estava em idade de ir para a escola. E aí botei ela no Colégio Serra Azul, da Prefeitura de Curitiba, um espetáculo, perto da minha casa, tinha horta, tinha quadra, tinha laboratório de informática, tinha biblioteca, essa menina foi otimamente alfabetizada. Então, eu nunca paguei escola para minhas filhas, nunca paguei, foi tudo escola pública. E a Luísa, ela foi para o Colégio Dom Bosco, era o único privado, porque o pai dela pagava. Por quê? Ela estava já se preparando para um vestibular, então ele achou melhor que ela fosse. Inclusive, a Faculdade Dom Bosco aqui tinha a melhor nota do curso de fisioterapia do MEC.
Então, a gente achou interessante ela fazer o ensino médio no mesmo colégio da faculdade para onde ela queria ir. E deu certo, que ela foi o primeiro lugar do vestibular, no Dom Bosco. E ela fez, então, um curso de fisioterapia muito bem qualificado, né? Então, deu tudo certo. Eu não pagava saúde e educação, porque educação era escola pública, saúde eu ia para o posto de saúde e resolvia tudo rápido, fácil, porque eu fiquei em fila de posto de saúde. Então, assim, nesse aspecto, o fato dos meus irmãos terem vindo morar em Curitiba, mas, na verdade, eles já vieram também por causa disso. Todo esse funcionamento bom da cidade foi muito propício para quem estava recomeçando uma carreira profissional, entendeu?